Ex-presidiário é morto a tiros no bairro do Monte Santo. Advogado é preso acusado de liderar grupo criminoso no sertão da Paraíba. Começa a segunda etapa do plano de retomada das atividades em Campina. E ainda, as atrações que subiram ao palco do último momento junino em casa. Hoje é segunda-feira, 29 de junho de 2020. O Borborema Notícias está no ar. Olá, boa noite. A gente começa o Borborema Notícias de hoje falando sobre a investigação da Polícia Civil que resultou na prisão de um advogado aqui em Campina Grande. Ele é acusado de liderar um grupo criminoso no sertão do estado e sustentava uma vida de luxo e ostentação com dinheiro ilícito. Nas redes sociais, o advogado Flávio Márcio de Souza Oliveira, ou simplesmente Doutor Flávio Márcio, como gosta de ser chamado, exibiu uma vida de viagens e lazer. No entanto, para a polícia, era através do crime e não da advocacia que ele estava fazendo muito dinheiro. Este homem é apontado como chefe de uma organização criminosa e responsável pela distribuição de armas para vários crimes, entre eles tráfico de drogas, homicídios e ataques a instituições financeiras. Esse advogado, além de defender profissionalmente a organização criminosa, ele atuava diretamente na criminalidade. O indivíduo que era responsável por adquirir armas de fogo para a organização. A suspeita começou no ano passado, quando a polícia realizou a Operação Ladinos. Em 2 fases, 22 pessoas foram presas e o advogado Flávio Márcio representou praticamente todas. Isso nos chamou muita atenção, porque como é que um advogado vai representar praticamente uma quadrilha toda? E quadrilha, como foi bem colocado, quadrilha que naquele momento a gente sabe que havia membros de São Paulo, membros da Paraíba. O homem foi preso no último sábado e é encaminhado para um quartel da Polícia Militar. Contra ele já havia um mandado de prisão preventiva em aberto e ele era considerado foragido. Flávio foi detido na casa da namorada, no bairro de José Pinheiro. Para a polícia, ele negou os crimes e disse ser apenas um apaixonado por armas. Informalmente, claro, para mim ele negou as acusações e disse que todos os fatos imputados contra eles se resume a fotos dele segurando armas de fogo. Ele dizia que era um amante de armas e que negou qualquer tipo de comercialização do gênero. Ao todo, 4 delegados participaram das investigações: Diego Beltrão, Demétrios Patrício, Yuri Givago e Eduardo Almeida. Eles fizeram uma entrevista coletiva na Central de Polícia para apresentar os resultados do trabalho, que é considerado parte determinante da Operação Ladinos. No resultado dessa operação, tivemos uma redução bastante significativa nos crimes contra bancos e carro forte naquela localidade. Isso foi coisa que foi facilmente percebível através dos números, mas com a prisão do advogado, com certeza representa finalizar, na verdade, essa operação, desarticular completamente a organização criminosa que ainda vinha através dele transitando nas criminalidades. Mas as investigações não param e agora a polícia trabalha para prender outros 4 suspeitos já identificados e que estão foragidos. Eles eram liderados pelo advogado que trocou o Ministério da Justiça pelo Banco dos Réus. A polícia já está investigando o assassinato de um ex-presidiário ocorrido na noite de ontem no bairro do Monte Santo. Ele foi perseguido e morto com 3 tiros na frente de 4 crianças. O crime aconteceu no interior dessa casa, que fica na rua Tomás Santa Rosa, no bairro do Monte Santo. Era por volta de 7 da noite, quando a vítima, o ex-presidiário Adriano Hipólito da Silva, de 25 anos, e que havia cumprido pena por porte ilegal de arma de fogo, entrou correndo na casa. Ele estava sendo perseguido por um homem armado. A família inteira estava em casa quando esse crime... Na sala, sentado aqui, e o meu sobrinho vinha correndo dali, o rapaz começou a tirar nele aqui e terminou aqui. Deu 3 tiros nele. Quantas pessoas dentro de casa? Tinha 8. Quantas crianças? 5 pequenos.
de 6 e 5 anos, de 13 anos. Estava tudo sentado no sofá aqui na hora que o rapaz entrou atirando. Foram 3 disparos de arma de fogo e o jovem morreu na hora. E um detalhe é que o tio da vítima ainda correu atrás do suspeito, que saiu de arma em punho pela rua. Só que ele conseguiu escapar. Aí eu acordei me atordoado e saí correndo atrás dele, mas não consegui pegar não. Era um único homem? Era um homem só. E ele deu 3 tiros no meu sobrinho. Ele estava a pé? Estava a pé, subiu correndo a pé. Uma versão que começou a circular em redes sociais dava conta de que o jovem teria envolvimento com tráfico de drogas. No entanto, a família desmentiu. É negativo, é mentira. Meu sobrinho não mexia com droga, não. Ele foi preso por porte de arma, é mentira. E a gente vai abrir um processo contra esse pessoal que está defamando meu sobrinho, só porque ele está morto, mas a gente está vivo. Nesse caso, qual seria a motivação do crime? A família acredita que tenha a ver com um fato banal, uma discussão que a vítima teve com um motorista por aplicativo que não queria levá-lo porque ele estava bebendo. O desentendimento aconteceu horas antes do assassinato. Pegou um grupo lá no centro, aí a esposa disse que ele discutiu, porque ele estava bebendo e pediu para trazer ele para casa. Aí discutiu e pediu para o Uber botar mais lá, senão ia fazer, tipo ameaçou o rapaz lá, né? O rapaz do Uber, ele ameaçou, né? A esposa dele disse. Aí veio para casa. Depois dos anos depois aconteceu isso aí. A gente pensa que, né, não tem nem o que dizer. Mudando de assunto, a gente chama a atenção de quem ainda não se vacinou contra a influenza. É que o prazo está chegando ao fim. Marcos Vasconcelos tem os detalhes. Termina nesta terça-feira a campanha de vacinação contra a gripe H1N1. Eu estou aqui ao lado de Miralva Cruz, ela que é coordenadora de imunização da Secretaria Municipal de Saúde. Miralva, a meta foi atingida dessa vez ou não? Então, no geral, a meta será atingida, que é os 90% que o Ministério impõe que a gente faça, mas porém, nos diversos grupos que fazem parte da cobertura vacinal, infelizmente a gente não vai fechar em todos, pelo menos até amanhã não, né? Então a gente espera ainda que as pessoas procurem o posto de vacinação ainda no dia 30, para que a gente possa chegar ao máximo próximo da meta a ser batida e que a gente consiga manter as pessoas protegidas. Quais são esses grupos que devem ainda se vacinar? São as crianças, gestantes e puérperas principalmente, mas ainda que compõem o grupo prioritário, idosos, trabalhadores de saúde e as pessoas de 55 a 59 anos. São esses grupos que fazem parte da cobertura, que é a oficial do Ministério da Saúde. Os outros grupos, eles são parte do grupo prioritário, porém não contam para a cobertura vacinal. Nessa época de pandemia, qual a importância de receber uma vacina como essa? A gente vê a importância de a gente saber diferenciar se a pessoa está com H1N1 ou Covid, né? Então, se eu me vacinei contra H1N1 ou H3N2, a gente já descarta a possibilidade de uma dessas doenças, né? Então, lembrando, a vacina não protege contra o Covid, mas é tão importante quanto, né? Exatamente onde elas podem conseguir a dose da vacina? Elas recebem tanto na unidade de saúde, onde são cadastradas, né, através da equipe de saúde da família, ou no centro de saúde de referência do seu bairro, como por exemplo Bela Vista, Palmeira, Francisco Pinto, Liberdade e Catolé. Então, se na sua unidade não teve a vacinação por algum motivo, pode procurar um desses centros de saúde que será vacinado. Tá ok, então. Muito obrigado. Marcos Vasconcelos para o Borborema Notícias. Confira no próximo bloco. Shoppings e galerias de Campina reabrem com regras rígidas de segurança. Teve início hoje mais uma etapa do plano de retomada das atividades em Campina Grande. Shoppings e galerias voltaram a funcionar e uma série de medidas estão sendo tomadas para viabilizar o funcionamento desses estabelecimentos. Veja na reportagem. Na segunda etapa da reabertura das atividades locais, foi a vez dos shoppings reabrirem as portas. No Shopping Partage, várias medidas de segurança foram adotadas. A quantidade de pessoas dentro do shopping é de apenas 30% da capacidade total. E cada loja exibe na fachada o número de clientes permitido no interior de cada loja. O uso do termômetro, do álcool em gel e de marcações no piso também foram adotados. Os pontos de acúmulo de pessoas como filas de caixas eletrônicos, lotéricas, estão todos eles demarcados com esse posicionamento que as pessoas devem seguir. Nas escadas rolantes a gente pede para também manter esse distanciamento. A gente intensificou a limpeza e o ciclo de limpeza nos pontos de maior contato das pessoas, como corrimão de escada rolante,
das esteiras rolantes dos elevadores, além dos banheiros. No Shopping Cirne Center, foi pequena a movimentação no primeiro dia de flexibilização. Lojas e consultórios voltaram a funcionar. Só que o que chamou a atenção foram as lojas fechadas. Segundo o superintendente do shopping, pelo menos 10 fecharam as portas de vez. Fecha sem condição de abrir. A parte de cursinhos que funcionam aqui, ainda não voltou também, né? Funciona 2 cursinhos grandes da cidade, funciona aqui no shopping. Não voltou ainda, problema de acúmulo de gente, né? Enquanto se falou em controle de pessoas nos outros shoppings, no Shopping Popular Edson Diniz, o que se viu foi filas do lado de fora e aglomeração dentro. Na entrada foi colocado um lavabo e a temperatura de cada pessoa está sendo verificada. Os comerciantes também estão contribuindo. Me diga as medidas de segurança, como é que estão? Tá bem, tudo tá bom. Tá usando o quê? Tá lavando a mão com álcool, álcool, gel. Tá tudo bem. O cliente quando chega, máscara, tá tudo bem. Dá para trabalhar com segurança? Dá. Em todos os shoppings aqui de Campina Grande, áreas de lazer como praças de alimentação e também cinemas não estão autorizados a abrir. As lojas com mais de 200 metros quadrados também passam a funcionar a partir de hoje. Para quem precisa ir ao shopping ou às galerias, atenção aos horários. O Partage, no bairro do Catolé, fica aberto do meio-dia até às 18 horas. E o Luiza Mota, também no bairro do Catolé, ficará aberto das 10 às 6 da noite. Já o Cirne Center, aqui no centro da cidade, abre as portas das 9 da manhã às 6 da noite. As galerias devem seguir o horário de acordo com sua localização. Próximo à Rua João Pessoa, por exemplo, abre das 8 até às 5 da tarde. E próximo a Maciel Pinheiro, das 9 da manhã às 6 da noite. E a gente fala agora sobre as celebrações religiosas que voltaram a ser realizadas em Campina Grande após o período de quarentena na cidade. Os fiéis estão aos poucos retornando às igrejas, mas tiveram que seguir algumas medidas restritivas para evitar o contágio pelo novo coronavírus. Logo na entrada, o cartaz avisa que o uso de máscara é obrigatório. Antes de ter acesso à igreja, os fiéis higienizam as mãos e os pés. A entrada obedece uma lista. Os fiéis fizeram agendamento para a missa através do Instagram da paróquia ou por telefone. Nos bancos, o distanciamento mínimo de 1,5 metro entre pessoas ou núcleo familiar é respeitado criteriosamente. No chão, adesivos também indicam o distanciamento correto para o momento da comunhão. Esse, inclusive, é o único momento que os fiéis rapidamente retiram a máscara. Muita coisa mudou, só que há mais de uma semana, essa é a realidade dos cristãos que assistem missas presenciais. Estou me adaptando agora, estou muito feliz porque eu vim para cá de Jesus. Foi a primeira vez que a senhora veio? A segunda vez, mas eu estou muito feliz, viu? Nós temos dentro da própria missa algumas situações onde é somente o padre que faz, não temos como usar pessoas pegando nas coisas, nos cálices sagrados, até sem coroinha nós estamos fazendo. Sem o abraço da paz, a própria missa ofertório, por exemplo, é ao final da missa, de modo que nós estamos tendo todo um jeito novo. Nem papel se distribui, não tem folha de canto. Além de cumprir rigorosamente todos os cuidados necessários para que não exista a transmissão do novo coronavírus, algumas igrejas estão aumentando a quantidade de celebrações. É o caso da Igreja do Rosário, que agora funciona praticamente todos os dias, com exceção da segunda-feira. E as missas também são transmitidas através do YouTube da paróquia. Nessa igreja evangélica, a realidade é bem parecida. Álcool na entrada, avisos do distanciamento social e da obrigatoriedade do uso de máscara estão por toda parte. A igreja tem capacidade para 5.000 pessoas, mas está recebendo apenas 10% desse total. Outra medida de prevenção foi a recomendação para que pessoas que fazem parte dos grupos de risco não frequentem os cultos. A gente teve que diminuir algumas atividades da igreja, né? Por exemplo, o nosso departamento infantil não está funcionando. Então, crianças menores principalmente precisam ficar em casa com seus pais. Além de indicações como que os grupos de risco, né, que não devem comparecer na igreja, pessoas com comorbidades. Os cultos são transmitidos pelas plataformas digitais da igreja para que mesmo de longe todos possam acompanhar.
As igrejas estão enfrentando uma nova realidade, mas se tem algo que não mudou, foi a fé dos cristãos. Pedindo a Deus que se acabe para todos nós ter o acesso direto à casa de Jesus, né? Veja a seguir, o melhor do nosso forró marca o encerramento do Momento Junino em Casa. Estamos de volta com o Borborema Notícias e eu peço a sua atenção, pois eu tenho um recadinho especial. É tempo de São João e a gente está como, minha gente? Todo mundo conectado nas lives, né? E para ver tudo aí no conforto da sua casa, você conta com a variedade da Nagem, que nessa quarentena está cada vez mais juntinho da sua família. Aliás, no site nagem.com.br você encontra tudo o que precisa para casa, para o home office, para as horas de descanso, para as aulas das crianças, tudo mesmo. TV, celular, laptop, tablet, impressora, papelaria, até a cafeteira elétrica para tomar aquele café quentinho na hora da live, você compra no site da Nagem. E com as ofertas imbatíveis que só a Nagem oferece, viu? Ofertas como este Samsung Galaxy A71 Dual Chip com 128 GB de memória por apenas 10 vezes de R$ 219,90. Ou este notebook Samsung Essentials E30 com Core i3 e 1 TB de HD por apenas 10 vezes de R$ 279,90. Aproveite que é por pouco tempo e é exclusivo do site. Entre agora mesmo em nagem.com.br e compre sem sair de casa. Tamo junto com você, tamo junto com sua família, tamo junto com a Nagem. E a gente continua falando de Momento Junino. Em casa, evitando aglomeração, internautas e telespectadores acompanharam o último programa de 2020 ao som de Bilio de Campina, Forró D2 e Natan Vinícius. Mas quem garante que esse foi realmente o último? Marcos Vasconcelos explica pra gente. Que o São João foi diferente, isso ninguém pode negar. Que o Momento Junino teve que se adaptar a uma nova realidade, isso você viu. Ah, meu amigo, mas que foi bom demais, não precisa nem falar. Durante 6 sábados, foi você em casa e a gente na Vila Sítio São João, levando muita alegria para todo mundo. Desde o início, nosso intuito aqui era trazer um pouco de alegria, mesmo diante desse momento tão delicado e difícil que nós estamos vivendo. Mas conseguir fazer o Momento Junino do jeito que a gente tem essa tradição na pirâmide do Parque do Povo, recebendo milhares e milhares de pessoas, e hoje ter uma equipe extremamente reduzida, é um sentimento assim muito diferente, sabe? Mas ao mesmo tempo de muita satisfação e alegria de saber que a gente cumpriu o nosso papel. O último programa foi marcado pela emoção de quem já é veterano. Tem jeito não, você me ganhou agora. É uma alegria muito grande a gente saber que o São João não pode ser presencial, mas a gente consegue fazer e a TV Borborema mostrar para o Brasil e para o mundo que tem Momento Junino, que tem São João em Campina Grande. É uma experiência única, né? A gente, com tantos anos de carreira, sempre fazendo Momento Junino, sempre dando alegria pro povo, a multidão, aquela coisa. E hoje a gente levar alegria pro pessoal em casa, né? Ou quem pisou no palco do maior programa de forró do Brasil pela primeira vez. Na hora do adeus, você olhou pra mim. Sempre fui um telespectador do Momento Junino, sempre fui apaixonado por forró, apaixonado por esse programa maravilhoso. E tá aqui fazendo forró, tá aqui trazendo um pouquinho da alegria pro pessoal de casa é muito bacana, sem dúvida. Nada foi comparado à emoção do maior carrego do Brasil. Bilio de Campina recebeu uma bela homenagem. O roseiro mesmo, que tem definição, tendência, vocação, inclinação afetuosa, tem gosto pelo troço. Faço meu trabalho tudo diletantismo, me inspira em tudo. Sempre bem-vindo a homenagem, principalmente aquela homenagem feita fruto de uma consciência e o reconhecimento de um trabalho que a gente vem há muito tempo, né? E temos que reconhecer os nossos mestres mesmo. Meu trabalho é passado, presente e também projetado para o futuro. Isso aí é o somatório de tudo. Tenda de ferreiro a vive seu jogo, ferro em brasa para o labor, começa a martelar e bate com amor. O São João passou, a fogueira se apagou, a sanfona teve que ser silenciada. Esse foi o último programa do Momento Junino 2020. Mas calma, se a saudade já bateu, tem uma boa notícia. Tudo isso pode não ter sido uma despedida, mas um breve, muito breve até logo. Se o maior São João do mundo for acontecer em outubro, como está programado, com certeza a gente vai realizar a segunda edição do Momento Junino 2020. Esquenta moreninha, tem uma fogueirinha no meu coração. O Borborema Notícias vai ficando por aqui, mas a gente volta a se encontrar amanhã aqui na tela da TV Borborema. Você fica agora com o SBT Brasil. Boa noite e até amanhã.
Junino.